Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo investidor. Tudo bem? Mais uma noite com você, Márcio Rezende, para falarmos um pouco sobre como ler o relatório de um FII. Acabei de gravar um vídeo, já está lá no YouTube, falando sobre o relatório do BCFF. Se você não assistiu, assista lá, vê se ele é bom ou não, você entende ou não o que está sendo colocado lá, as informações. E o que a própria gestora diz a seu respeito no relatório. E agora vamos ver um outro fundo, que é o LZR11 Alzirão. Alzirão da Massa. É o ALZR11. Alzirão, ele é um fundo híbrido. O que é um fundo híbrido? É um fundo que não investe em um único tipo de ativos, é uma única classe de ativos. Ok? Então vai ter na sua composição diversas classes de ativos, tá bom? Como que eu faço para achar o relatório do Alzirão? Galerinha, vamos lá, vai lá e digita AOLZR11. O Google já vai te dar algumas informações aqui importantes. Aí ele vai falar aqui de FIIs, Infomona, algumas informações dele, algumas notícias. De novo, como do BCFF, olha aqui, Fund Explorer trazendo, é um site bacana, mas não é um site oficial de informação. Clube FII é muito bacana, mas não é site oficial. Status Invest, vejam que repetem os mesmos sites como os primeiros colocados aqui, trazendo notícias. Depois você tem aqui, ó, a LZR11 alianza.com.br. A Alianza é a gestora, aquela que está lá. Aqui a gente vai ter coisa oficial do fundo. Então bora lá ver o que esse povo aqui traz para nós. Cotas de fundos negociados na bolsa desde 4 de 2019. Vai trazer aqui patrimônio aproximadamente 650 milhões. Vem aqui, portfólio. O que é o portfólio? Vai mostrar o que o fundo tem, o que ele é composto, em documentos. Se você quer investir em um fundo e não conhece, vai lá em portfólio, dá uma olhada lá o que ele tem. Nesse caso, como ele é um fundo de tijolos, você vai ter aqui, ó, algumas fotos dos prédios que eles investem, dos imóveis que ele investe, ok? Algumas informações, o valor da cota, a variação do dia de hoje, o IFIX e a variação do IFIX no dia de hoje. Hoje, dia 14 de outubro, sexta-feira, 2022. Nós vamos lá em documentos. Quando a gente fala documentos aqui, o que ele vai aparecer? 2022, relatórios gerenciais. Vamos ver aqui que tem relatório? Todo mês deve ser relatórios. Dia 16 de setembro tivemos o último relatório, semana que vem deve sair o relatório de setembro, né? Perceba, 16 de setembro referente a agosto. Vamos ver o que ele está dizendo? Vamos baixar esse magnet aqui, né? Ih, meu, aqui tá no... Só um minutinho. Voltemos. Então aqui, você vai ter o relatório do fundo, né? Que ele tá muito grande, vamos diminuir um pouquinho. Tá, relatório gerencial. Novamente, assim como tínhamos lá no BCFF, cadastre no mailing list. O que é o mailing? O mailing list nada mais é do que você cadastrar o seu e-mail para toda informação que for disponibilizada oficialmente pelo fundo, pela gestora, pelo banco custodiante do fundo, ela vai ser enviada direto para o seu e-mail, tá ok? Aqueles sites, Status Invest, Fundo Explorer, Clube FII, Super FII são excelentes, desmistificando FII são excepcionais, porém eles não são fonte de informação oficial. E é importante a gente estar vinculado à fonte de informação oficial, beleza? Então é bom você cadastrar se você quer acompanhar o fundo, né? Comentário aqui, objetivo do fundo, investimento em propriedades para renda via contrato de locação atípicos. O que é um contrato atípico? Um contrato atípico de acordo com o Código Civil, depois a gente pode até fazer um vídeo estudando especificamente o contrato atípico de acordo com a legislação, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de legislação.
O contrato atípico é aquele que ele não pode sofrer revisões ao longo da sua durabilidade. Então, geralmente são contratos de 10, 15 anos que prevê negociações a cada 5 anos, quando há oscilação em determinado momento, em determinado período aí, você não pode ter uma renegociação entre as partes, a não ser naquela prazo determinado. Ou seja, você tem uma garantia maior de execução e cumprimento do contrato. Em caso de não cumprimento, há uma multa bem criteriosa aí que impede esse tipo de ação, certo? Então, build to suit, o que é um build to suit? A construção. O que é a construção? Construído para servir, uma construção feita sob medida, tá? Então, o que é isso? Vamos supor que o Carrefour queira fazer uma nova loja, só que ele não quer desembolsar ali 30, 40, 10, 15, 30 milhões ali para a construção de um prédio. Ele fala, não, aí chama um incorporador, um construtor, fala, constrói para mim do jeito que eu quero. E todo esse custo que você vai ter na construção, eu vou te retornar no aluguel. Então, eu vou te pagar um aluguel durante 15 anos, um contrato longo, do jeito que você quiser. Você vai reformar para mim tanto em tanto tempo, deixando do jeito que eu quero, vai fazer um retrofit, algo nesse sentido. E aí eu te pago o aluguel que você quiser e mais um a mais, como se fosse o financiamento dessa construção. Então, por que isso é importante para a empresa? Porque a empresa não fica descapitalizada. Ela não tira um montante ali que ela pode aplicar no seu capital de giro para colocar em um ativo imobilizado. Então, para a empresa, muitas vezes, isso é extremamente importante, né? Às vezes, locação de frota de carros, de veículos, entra no mesmo sentido. Ao invés dela descapitalizar e ter ali um imobilizado, é melhor para ela pagar um aluguel, um custo ali, porque isso entra como despesa para ela, ela vai bater no imposto de renda e vai poder manter o seu caixa, o seu capital de giro mais alto. 30 milhões para ela é melhor, ela consegue gerar uma renda melhor mensal, que dá para ela custear toda essa operação e ainda sobrar dinheiro para ela, tá bom? Então, eles investem nisso. E sale leaseback, o que é sale leaseback? Eu comprar e alugar para o antigo dono, né? Por exemplo, os pernambucanos fizeram isso, elas venderam, acho que foram 70 lojas, né, para um fundo imobiliário. Pernambuco foram 66 lojas, sobre o valor de 450 milhões. Fez um fundo, quem comprou foi um fundo da CSHG, né, Renda Urbana, o HGRU. Então o fundo da Credit Suisse comprou 66 lojas das lojas pernambucanas e já alugou para eles por um período de 15 anos, se eu não me engano. Ou seja, a empresa pegou na mão 450 milhões e vai pagar mensalmente por isso, esse valor para a galera lá. Isso foi importante para eles, por quê? Porque eles investiram no capital operacional, no capital de giro, no operacional da empresa, gerando novas oportunidades. Com essa grana, eles podem ter um giro, um retorno melhor, que possibilita eles pagar o aluguel das 66 lojas, foram 17% de todas as lojas pernambucanas, que eram próprias, eles fizeram isso. Então, sale leaseback é quando você compra e já aloca para o antigo dono. O Grupo Pão de Açúcar fez um movimento semelhante antes do Grupo Pernambucanas, ok? Então, o Alzirão vai mexer um pouco com isso. A política de investimento está detalhada no regulamento. Aí é importante, se você quiser investir, entender o detalhamento do fundo Alzirão. O ticker dele é a LZR11. Cota, primeira negociação dele, dia 4 de 1 de 2018, ou seja, é um fundo ainda recente, tem 4 anos. Geralmente, a gente indica que um fundo como esse não tem um histórico ainda para performar, mas o ALZR ele tem bons olhos de grande parte dos investidores, inclusive investidores importantes e influenciadores aqui no YouTube, que tem bom entendimento e boa relação com o fundo, tá? Bem interessante mesmo. Então, o fundo novo, né, fez apenas 4 emissões. A administradora é o BTG, escriturado é o BTG, mas a gestora é a Alianza. Menos mal. Falei lá do BCFF que a gestão é do BTG e vimos que a gestão do BTG não é tão eficiente, ok? Taxa de gestão 0,7, lá do BCFF é 1,1. A taxa de administração 0,20 lá era 0,15 sobre o patrimônio, sobre o valor de mercado. Olha só, não é sobre o patrimônio líquido, é sobre o valor de mercado. Diferente lá do BCFF, que é sobre o valor patrimonial, sobre o PL.
tá? Taxa de estruturação 0,05% sobre o valor de mercado, porque aqui você não é o BTG que faz tudo, né? Então é relativo que é pequeno, mas tem um custozinho aí, tá ok? Valor de mercado hoje é 782 milhões, ok? Considerando a quinta emissão que já foram integralizados. Patrimônio líquido, 741 milhões. Quantidade de cotas, 5.922.000 cotas. Ok? Valor patrimonial da cota, R$ 111. Valor de mercado da cota, 119. Fechou hoje. Hoje acho que fechou 119. Tá? Tava olhando lá. Hoje fechou que é 119, se eu não me engano. Vamos lá olhar. Tem a cotação aqui de hoje, né? 119,98. Ou seja, o valor de mercado está acima do valor patrimonial, né? Ó, em 9 de setembro, tivemos a satisfação de anunciar um fato relevante, que o fundo concluiu a venda do imóvel Clariantes. Ou seja, era um imóvel que eles tinham feito, tinham comprado, conseguiu realizar a venda. Essa operação confirma a importante tese do fundo, de não apenas permitir excelente renda com alta previsibilidade no mês a mês, mas também de ter ativos de elevado valor imobiliário, com potencial geração de valor adicional aos nossos cotistas. Será distribuído, nesse momento, um resultado extraordinário de 28,9 milhões, ou seja, o fundo comprou um prédio e vendeu ele com valor 28,9 milhões acima do que ele comprou. Paga todas as despesas. Então, olha só que maravilha. Porque ele é um fundo híbrido, como já coloquei, então ele tem uma gestão ativa. O que é uma gestão ativa? A gestão ativa é aquela que vai comprando e vendendo, buscando agregar valor, dinheiro para o seu cotista. E nesse movimento de trade eles fizeram algo significativo. BCFF, no vídeo anterior, eu disse aqui que eles não fizeram um trade legal, que eles deram um prejuízozinho para a galera lá, para os cotistas. Né? Então, a gente tem que ficar esperto com a gestora. O valor ser distribuído representa o lucro apurado na transação, resultado do montante obtido na venda, subtraído de todos os custos de aquisição, incluindo diligências do ITBI, dentre outros. Esse lucro caixa, o que é lucro caixa? Dinheiro no bolso. Gerado representa o retorno aproximado de 51% em 19 meses investido no ativo, ou seja, eu paguei 100 milhões, vendi por 150. Ou eu paguei 50 milhões, vendi por 75 milhões. 50% de valor agregado em 19 meses. Fora o valor, a evolução da cota, fora os dividendos desse mês. Ou seja, um resultado bastante expressivo. Ressaltamos que a securitização foi assumida pela parte compradora do imóvel, ou seja, o que tem de dívida ainda do imóvel lá, quem comprou também vai assumir essa dívida. Dessa forma, o nível de endividamento do fundo foi também bastante reduzido. Chegou na casa de aproximadamente 15%. Eu estava vendo uma live do Fábio da Aliança e o Bruno, junto com o professor Baroni da Suno, ele dizendo que está em torno de 15% hoje o endividamento do fundo, ao Zirão, a LZR. Convidamos nossos investidores a visualizar um novo cenário do fundo, capítulo Obrigações Futuras, ou seja, ele vai mostrar como vai ficar esse endividamento lá para frente. Com relação à quinta emissão, estamos agora na etapa de captação através da fase de oferta restrita, certo? Oferta 476, né? Pela CVM. Durante os períodos de direito de preferência sob montante adicional, foram encerrados 28 de julho e 9 de agosto, efetivamente foram subscritos e integralizados 742 mil novas cotas, equivalente a 80 milhões, ou seja, além do valor de venda do imóvel. Ainda tem 80 milhões de captação para aplicar em novos imóveis. Patrimônio líquido do LZR não é tão volumoso, 741 milhões. Então ele vai ter aí uma porcentagem boa em caixa para fazer novas aquisições. Comprar imóveis de 200 milhões é comprometer muito o fundo, alocando em um único ativo uma parcela significativa do patrimônio líquido. Isso não é interessante. Espera-se que a gestora não compre um único imóvel, mas faça alocações em ativos menores, de menor valor, que tenham potencial de valorização e que gerem valor enquanto estão sendo utilizados ainda.
ok? Que é um dos objetivos desse fundo, né? Veja quanta informação em um parágrafo, hein? Olha a importância de ler e compreender um relatório gerencial de um fundo imobiliário, ok? Tem mais alguns detalhes aqui, ó. O próximo pagamento de rendimentos ao Zirão, referente ao resultado de caixa de agosto, acrescido o valor extraordinário, acontecerá dia 23 de setembro. E o valor distribuído será de R$ 5,65 por cota para a base de investidor posicionado no dia 16 de setembro. Ou seja, quem tinha cota até dia 16 de setembro recebeu dia 23 R$ 5,65. Muito bom, né? As receitas imobiliárias do fundo foram impactadas positivamente a partir deste mês devido aos repasses inflacionários sobre os contratos de aluguel dos dois imóveis BR Foods, né? E do imóvel Coca-Cola FENSA, nas ações de 10% e 12%. Ou seja, dos contratos que a gestora tem, tiveram impacto IPCA, um em 12% e outro em 10%. Tá bom ou tá ruim? Tá demais, né, galera? Olha que bacana, que impactante. Ressaltamos que essa distribuição se refere exclusivamente às cotas ALSR11, ou seja, quem tem um ticket 13 e 14, que ainda são recibos, não vão sofrer impacto dessa recebimento. Márcio, não entendo nada desses tickets aí. Vou gravar um novo vídeo só explicando essas diferenças dessas numerações nos tickets dos fundos imobiliários, ok? Realizamos uma live dia 14 de setembro com o professor Baroni, comentando os recentes fatos relevantes da gestora, convidando todos a assistir. Olha aqui, se você clicar, já assiste lá. 44 minutos de live. Eles vão falar um pouco sobre o AFOF, que eles converteram no ALZM, e também falar um pouco sobre essa movimentação do Alzirão. Então, é bacana para você estar por dentro, tá ok? Eu mesmo já assisti ela integralmente e é bem interessante. O professor Baroni é a maior referência que a gente tem em fundos imobiliários no Brasil, né? Não tem como. Aqui tem a DREzinha deles, né? Receitas aqui, 4.890 milhões. Receitas imobiliárias, no entanto, departamento de juros e aquisição de imóveis, ou seja, eles têm uma dívida, então eles pagam um pouco de dívida, né? E receitas financeiras, líquidas de IR, por ter ou dinheiro em caixa, ou aplicação em outros fundos lá, deu ali 235 milhões. Em janeiro, em agosto, a gente teve aqui, ó, perceba que 801, 740, 800, as despesas basicamente o mesmo montante, né? Receitas, 5 milhões 245 mil, foi a segunda maior, né? Junho foi maior e julho também, agosto caiu um pouquinho, mas teve lá sua receita, né? Porque aumentou um pouco a dívida e teve uma menor expressão na receita líquida do imposto de renda. Despesa 670 milhões aqui, que foi a maior despesa que se teve no fundo, mas é algo normal, proporcional você tendo os ativos, a inflação que a gente tem. Outros aqui não teve nenhum outro. Resultado de caixa 4 milhões 575 mil. Segundo melhor resultado, não teve outros aqui melhores, né? Aqui em março foi melhor, aqui em abril também não, junho foi melhor. E julho não foi melhor não. Distribuição por cota, 77 centavos. Então ele tem esse patamar, 73, 76, um deu 80, 79, 70. Há uma certa linearidade, né? Oscila um pouquinho, mas nada tão... Distribuiu tudo. 77 centavos por cota. Não ficou com nada em caixa. Distribuição dos rendimentos, então ele veio 39, 49, 56, 61. E aí vem melhorando, né? Aqui foi em 2011, aqui é 2012, e aí teve esse aqui de setembro de 5,65, esse extraordinário, né? Extraordinário é porque foi muito alto, não é porque é fora da realidade do fundo, né? Não vai ser constante, tá? Por isso que ele foi chamado aí de extraordinário pelo próprio fundo. Ok. Componente de resultado de caixa, o que você teve lá? Receitas imobiliárias, receita financeira líquida, despesa com juros, despesas de fusão do fundo, receita extraordinária do imóvel clareante, 4,88 e o total. Então, se não tivesse do clareante, seria R$1, menos 2 centavos, 98, 98 menos 14 daria 84, 84 menos 1 daria 73 centavos, ou seja, 73 centavos veio
do mensal normal, 4,88 do fundo da venda do imóvel clareante, ok? Obrigações futuras. O fundo possui obrigações futuras contraídas na aquisição de alguns ativos, conforme o detalhamento. Parcelas futuras do imóvel Decathlon. Conforme nos representado no fato relevante, a aquisição do imóvel, lá em dezembro de 2020, o fundo já pagou pelo ativo valor de 44 milhões, a título de sinal na ocasião da conclusão da transação. Fechamos o negócio? Fechamos. Estamos aqui 44 milhões. Primeira parcela do saldo remanescente foi paga em dezembro de 2021. Possui obrigação de pagamento de mais duas parcelas, a próxima 10 de dezembro de 2022, no valor de 10 milhões, e a última de 24 milhões, dia 20 de dezembro de 2023. Ou seja, tem 10 milhões aí para sair do caixa agora, né? Vamos ver se o fundo está fazendo essa reforma. Olhando só um relatório, a gente não vai conseguir perceber se está compondo esse fundo para pagamento dessa dívida, ok? Cris os imóveis DAS, imóveis Sumaré e Acende Reis e Coca-Cola. Então, o que é um CRI? É um financiamento. Então, ele fez uma dívida, né? Então, a securitizadora foi lá e fez essa dívida. Então, ele tem que pagar esse juro. Aproveitando os excelentes perfis de crédito das empresas locatárias, o fundo pôde ser utilizado a ferramenta de securitização de recebíveis para otimizar de forma relevante o yield para os cotistas, em linha com o objetivo principal da gestão. Abaixo apresentamos o cronograma de amortização dos CRIs. Os certificados CRIs são títulos de crédito licenciados a recebimentos imobiliários, que são previstos na lei que disciplina o sistema de financiamento imobiliário. Mais informações, ok. Pelo fundo que leva em consideração as obrigações futuras relacionadas à aquisição dos dois ativos DAS e do Centro de Distribuição Logística Coca-Cola FEMSA. Então, olha só, em 2023 tem mais 3 milhões, em 2024 mais 6 milhões. Quando a gente junta tudo, 10 milhões mais 24 milhões deu 34. 34 mais 6, 40. 44 em torno dos 45 milhões. 45 milhões, referente a 740 milhões de patrimônio líquido, dá ali o que? Vamos lá, 45 dividido por 750. Vai dar lá em torno de 0,6%, né? Ou seja, está bem confortável para o fundo essas obrigações relacionadas diferentes ao patrimônio líquido que ele tem, tá? Não é nada que fala assim, está comprometendo. Bom, nesses dois, né? Eu não sei se tem mais alguma outra obrigação. Ó, aluguéis para empreendimento. Isso aqui é bacana, porque ele traz certinho o fundo de tijolos, né? Então, olha só, aqui ele tem a representatividade de cada um dos ativos que ele possui, tá? Tem 100% ocupado por contratos ativos, ou seja, ele não tem vacância física nem vacância financeira, ok? Então, o clareante foi vendido, esse imóvel não tem mais, acabou. Esse aqui já não vai ter mais, ele compunha 22% da receita do imóvel, do fundo. Até que o dinheiro da venda seja aplicado, entenda, o dinheiro do ganho de capital é um valor que vai ser distribuído para o cotista. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que ele pagou pelo imóvel que ele pegou de volta. Como eu disse, comprou por 50 milhões, vendeu por 75. 25 milhões ele distribuiu para os cotistas, 50 milhões ele guardou em caixa. Não sei se foram esses os valores exatos, eu estou com suposição. Ok? Então tem esse valor mais 80 milhões da quinta emissão de cotas que eles fizeram. Então tem uma grana bacana aí para eles alocarem, substituindo esse clareante. Olha aqui, tem um edifício Atento da Rio de Janeiro, Balduco, Dasa Sumaré, Santilana, São Paulo, Arlink de São Paulo, Fenza, Sky. Ou seja, quem é dono, quem tem a cotista, tem como cliente aqui a Globo, Decathlon, a Sky, a Fenza, a DASA, Balduco, BRF, tudo isso clientes nossos aí que é cotista do grupo. Quem é cotista do fundo? Contei que eu sou. Tá bom. Olha só os aluguéis por segmento, por localização. São Paulo, a grande maioria, tem uma partezinha no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, e uma partezinha no Rio de Janeiro. Mas a maioria dentro da grande São Paulo. Aluguéis por classe de imóveis, lajes corporativas, a maioria lajes corporativas.
Tem galpão logístico, tem centro de diagnóstico, tem data center, tem varejo big box, tem galpões logísticos refrigerados. É importante a gente fazer essa segmentação, porque o galpão logístico tem uma característica, o galpão logístico refrigerado tem outra característica. Você não pode ter o mesmo tipo de cliente. São outras situações. Então ele tem uma diversificação de pelo menos aqui 6 segmentos dentro do portfólio dele. Há uma grande concentração no estado de São Paulo dos ativos, é verdade, mas é o estado que tem a melhor aptidão para isso também. Então, aluguéis por setor de atuação. Especialidades químicas, educação, base, automotivo, data center, varejo, etc. Ele tem que a distribuição. Anos atípicos até os vencimentos de alocações. Então, Baldo, tem a meia aqui, ó, 13 anos aqui, ó. O que tem menor tempo é o IPG aqui com 3 anos, né? E o Clareante que foi vendido. O restante, a média é de 8 anos aí de contrato atípico. Então traz uma segurança muito grande para o portfólio profundo. Aluguéis por faturamento anual dos locatários. Ou seja, os locatários que faturam aí de 1 a 5 bilhões representam 53%. Tem nenhum locatário que está abaixo de 1 bilhão de faturamento, hein? De 5 a 10 bilhões, 23% e 24% acima de 10 bilhões. Ou seja, quase metade do fundo está alocado para empresas que têm 5 bi de faturamento anual. Ou seja, isso traz uma segurança quanto à capacidade da empresa de honrar o compromisso de aluguel. Certo? 17% está para a DASA, 17% para Arlic, Decathlon e Globo. 22% era da Clariante, que agora não está mais, a Sky, TV, o Balduco, o BRF, a Coca-Cola. Então você tem aí essa questão, todos deles, de representatividade dos aluguéis. O mercado secundário dele, isso aqui é interessante. 100% dos pregões, volume diário médio em agosto de 2022, 1 milhão e 600 mil. No início até cá, média de 1 milhão em negociação, né? Por dia. Volume total, 37 milhões de negociações. Volume total do início até 2,9, 1 bi. Preço de fechamento 117 em agosto de 2022. Hoje já está 119 a cota, né? Valor de mercado era 695 bi, ou 695 milhões, foi para 689. Variação da cota foi 16, retorno total de 53,1%. E aqui ele traz um gráficozinho. O que ele traz nesse gráficozinho? O IFIX, o preço de fechamento mais o rendimento e o CDI líquido. Isso aqui é interessante a gente analisar um pouquinho melhor. Por quê? Simples. Por que isso aqui é interessante a gente olhar? Porque ele nunca vai colocar aqui aquilo que ele não bateu, né? Se a gestora coloca no relatório comparação de algo que ela nem conseguiu bater, realmente ela mostra que ela não é muito boa de serviço. Como o BCFF11. Olha aqui, você tem o preço de fechamento mais rendimento. Então ele coloca, ele não analisa só o preço da cota, ele analisa o rendimento recebido. O IFIX, o rendimento que ele tem, e o CDI líquido de imposto de renda. Ou seja, o IFIX está batendo o CDI e o ALZR, que é esse aqui, está batendo tanto o IFIX quanto o CDI. Ok? E é claro que ele vai ressaltar isso, né? Eu também faria isso. Olhando desde o IPO. Resta saber se aqui o IFIX está contabilizando só o valor de cota ou os proventos recebidos também, porque o do Aliança tem os proventos. Ah, bem, não sei te dizer isso, mas tudo bem. Média de negociação, evolução do número de cotistas, ou seja, hoje, junho de 2022, ele tem 112 mil cotistas, né? Tá com a base de cotista bacana. O fundo já dá para fazer emissões aí dentro da própria base de cotistas, né? Ofertas restritas, fechadas, que você tem um custo menor, porque você não precisa pagar o distribuidor. Esse é um tema que o professor Baroni tem batido bastante, né? Dessas emissões abaixo do valor patrimonial e privilegiando a base de cotistas, porque você diminui o custo de distribuição. Né? Tem gestores que estão fazendo emissões aí, então o rendimento do cotista está ficando toda lá na cota, lá na base, pagando. É interessante.
Aí ele vai trazer o portfólio dos imóveis, né? Tem imagenzinha aqui, qual a classe do imóvel, localização, participação que tem, área bruta locada, área do terreno, etc, 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 tipo de contrato, para quem está locado, vencimento, é bem interessante isso daqui, né? Você conhecer no detalhe. Então é o BRF Bauru, BRF Guarulhos, que são galpões logísticos refrigerados, né? O IPG São Paulo, Optive, Espírito Santo do Pinhal em São Paulo também, tem Santilana, Clariantes que foi vendido, esse é o imóvel que foi vendido, né? DASA, da Ascendino e o DASA Sumaré, Decathlon. Então você tem aqui todo o portfólio de Decathlon, Globo, né? Você que não gosta da Globo aí, ó, pode ter a Globo como seu cliente. A Sky também, né? Lá em Santana de Parnaíba, Pandurata, que é a Balduco, lá em Guarulhos, né? Coca-Cola Fenza, Santo André. Então, e aí, como relatório, é basicamente isso que a gente faz, tá ok? Aqui ele fala que se recomenda a leitura completa do regulamento fundo, que eu também acho interessante. E quem que são os ativos alvos? Mínimo de 80% do PL do fundo deve ser destinado à aquisição de imóveis prontos, não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas, ou seja, nós não queremos mexer com construção, coisa pesada, tá ok? Concomitante à celebração de contratos de locação atípicos. Lembra que pode ser tanto o sistema Build to Suit ou o Sale Leaseback. Até o limite 20% do PL do fundo pode ser destinado a imóveis ou direitos reais sobre imóveis não residenciais, exceto hospitais e plantas prontos ou em construção. Ou seja, eles não querem mexer com residência local, com lotes, esse tipo de coisa, tá ok? Na linha deles não. Só tipo de contrato atípico, só mexe com contratos assim. Rating de longo prazo igual ou superior a A ou AAA. Ou faturamento anual maior que 500 milhões e patrimônio líquido maior que 100 milhões. Eles não têm nenhum cliente com menor de 1 bi, né? Prazo de locação mínimo 5 anos. Cap rate mínimo NTNB mais 3% ao ano. Ou seja, NTN, a nota do Tesouro Nacional, que a gente conhece popularmente no vulgar aí como Tesouro IPCA. Aquele que um título longo que vai te pagar IPCA, inflação, mais o valor. Então, cap rate mínimo é esse NTNB, período longo, mais 3% ao ano, é o que eles desejam, tá bom? Esse é o público-alvo do Alzirão. E até o presente momento eles têm feito um bom trabalho. Não estou aqui fazendo nenhuma recomendação, mas é um fundo que tem feito um bom trabalho aí dentro da sua gestão ativa, né? A venda do edifício Clariante deixou isso extremamente claro aos nossos olhos. Oxalá se as gestoras consigam replicar esses resultados em outros fundos imobiliários, né? A gente precisa amadurecer cada vez mais nossa indústria, a fim de que o Brasil possa depender de financiamento interno, que é mais barato para a própria nação. Beleza? Espero que isso possa contribuir com você, investidor, na hora de compreender os ativos no qual você tem investido. Forte abraço, Deus o abençoe.